Chamar o preletor, pastor Márcio Alonso. Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler, meus queridos irmãos, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. Enquanto isso, por favor, se puder ser providenciado aqui o passador de slides que eu vou utilizar, eu agradeço. Vamos fazer também essa leitura de maneira alternada. Nós seguimos ainda naquela conversa que Jesus teve com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e agora ele vai ter um encontro com os 11 discípulos em seguida, e vai explicar a eles a sua ressurreição, conforme prevista nas páginas da Escritura do Antigo Testamento. Então, leiamos agora a segunda parte do texto, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. Uns slides para frente aí, por favor. Aí, vamos ler então o que está escrito de maneira alternada. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Vós sois testemunhas destas coisas. Vamos então, meus irmãos, nesta hora, orar mais uma vez e suplicar ao Senhor que nos abençoe na exposição da sua palavra. Senhor, ao abrirmos o teu livro, que dele nos emane a luz dos céus, que possamos enxergar Jesus nas páginas da Sagrada Escritura, que possamos te conhecer mais, te amar mais, te adorar melhor e termos uma vida mais firmada, com mais segurança, com mais tranquilidade e esperança sólida nas tuas promessas benditas. Abençoa-nos assim, ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos, por favor, colocar então os slides da nossa exposição bíblica desta manhã. Nós não vamos expor uma passagem específica do livro de Gênesis. Ao contrário, nosso objetivo hoje é falar sobre o livro de Gênesis completo. Você que é da congregação Graça e Paz e está conosco hoje por conta da nossa assembleia, talvez não tenha conhecimento disso, mas aqui na sede nós estamos expondo o livro de Gênesis há 1 ano e meio. Começamos em julho do ano passado aproximadamente, terminamos no domingo passado. E a prova é semana que vem. E aí então esta é a última revisão antes da prova. Brincadeiras à parte, meus irmãos, a gente não quer ninguém constrangido, porque tem uma crentaiada que foge. Mas a gente vai ter uma brincadeira, uma gincana muito divertida e ao mesmo tempo muito instrutiva no domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Venha, você vai participar, vai aprender, vai se divertir conosco e assim nós vamos encerrar o ciclo. Mas esse aqui é aquele aulão de revisão antes do encerramento desta proposta. E a pergunta é: você viu Jesus em Gênesis? Essa é a pergunta. E por que isso é tão importante? Porque eu começo com essa ilustração aqui. Está escrito ali em letras vermelhas, talvez um pouquinho apagado. É possível apagar a luz aí, Edmar, por gentileza, Arthur? Esse é o cartaz de um filme do Renato Aragão, aquele trapalhão, né? O Guerreiro Didi, acho que agora dá para ver melhor, e a Ninja Lili. O que foi isso? Renato Aragão se casou uma segunda vez e teve uma filha desse segundo casamento, ele já era um pouquinho mais velho. E aí então, ele queria fazer um agrado para a filha dele. E como é que um pai artista global faz um agrado para a filha? Simples, ele senta e escreve um roteiro em que a filha vai ser a heroína do filme e ele faz o filme. E você então vai até a ficha técnica do filme e descobre quem escreveu o argumento foi o pai dela. Quem escalou o elenco foi o pai dela. Quem organizou tudo para que essa moça brilhasse foi o pai dela. Você já viu alguma festinha de
criança, onde tem aquela retrospectiva e tem a música, e aí entra o personagem, e aí todo mundo bate palma para a criança que está fazendo aniversário? Nós conhecemos como funciona esse esquema. Nós gostamos de ver os nossos filhos sendo honrados, e isso faz parte da nossa índole, e não há nada de mal nisso, pelo contrário. Que pai, que mãe que não querem que o seu filho seja bem recebido, seja apreciado, seja honrado. Renato Aragão depois fez um outro filme, talvez antes, é provável que esse seja o primeiro, O Cavaleiro de Dia, Princesa Lili, mostrando que tudo que ele pudesse empregar para honrar, para destacar, para projetar a sua filha, ele haveria de fazer. Mas eu pergunto para você, Deus tem um filho? Será que Deus gostaria de fazer alguma coisa parecida para deixar o filho dele sendo honrado? E qual é o ramo de expertise de Deus? Qual é a área em que Deus se destaca para ele poder fazer o filho dele brilhar? E a resposta é, todas as áreas. E qual seria o orçamento que Deus teria para gastar, para honrar o filho dele? E a resposta é, tudo. E quanto tempo você acha que Deus teria disponível para dedicar da vida dele, para honrar o filho dele? E a resposta é, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Quem Deus poderia convocar, que amigos, ou até mesmo que inimigos, para fazerem o papel de vilão, Deus poderia chamar para colocar o filho dele no centro da história? E a resposta é, todas as pessoas do universo. Então, quando nós estamos falando do Filho de Deus, nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo disse o seguinte, que Deus nos revelou qual era o mistério. O mistério é aquilo que estava escondido, mas agora a gente sabe. Qual era o mistério da vontade de Deus? Qual era o propósito de Deus que ele apresentou em Cristo? De fazer convergir em Jesus, quando fosse chegar a hora, na plenitude dos tempos, aquele ponto central da história para o qual todas as coisas convergiram, todas as coisas do céu e da terra. Você entende isso? O apóstolo Paulo diz, Deus contou para nós qual era a vontade secreta dele. Era fazer tudo, absolutamente tudo, apontar para Jesus. Qual o orçamento de Deus? Tudo é dele. Quem trabalha para Deus? Todo mundo. Qual é o objetivo? A glória do seu Filho. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória. Ou seja, nós deveríamos esperar que no universo, o Criador manifestasse a glória do seu Filho e que ele organizasse e dirigisse todas as coisas para que o seu Filho fosse honrado. Essa é a essência da mensagem bíblica. Quando Jesus está se apresentando às autoridades que o rejeitam, ele começa a invocar testemunhas. Ele começa a dizer, as minhas obras testificam de mim. Ele começa a dizer, o Pai testifica de mim. E ele começa a dizer também, as Escrituras testificam de mim. E se vocês dessem ouvido ao Pai, que vocês invocam ser o Pai de vocês, vocês veriam que o Pai está preocupado em dar testemunho de mim. E vocês veriam que ele fez isso através das Escrituras que testificam de mim. Nós costumamos enxergar esses versículos como uma ordem, porque na outra versão, que eu não usei aqui de propósito, está escrito assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E alguns entendem que isso seja uma ordem, mas se fosse ordem, tem um professor de gramática aqui, o imperativo, o verbo no imperativo na língua portuguesa parte do indicativo e na segunda pessoa do plural tira o S, lembra dessa história? Então, examinais, vós examinais, quer dizer uma constatação. Se fosse uma ordem, examinai vós, não teria o S. Se Jesus estivesse dizendo, examinem, se ele estivesse dando uma ordem, a construção verbal seria diferente. Mas ele não está dando uma ordem, ele está fazendo uma constatação. Vocês já examinam as Escrituras, porque acham que elas trazem a vida eterna. E de fato elas trazem, mas quem dá a vida eterna sou eu. As Escrituras testificam de mim. E, no entanto, apesar de examinar as Escrituras, vocês não me aceitam. O que Jesus, portanto, está afirmando é que o seu Pai, que fez convergir nele todas as coisas do céu e da terra, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, deixou pistas nas Escrituras de como a gente ia achar Jesus o tempo inteiro lá. Então a gente precisa ler a Bíblia encontrando Jesus. Vocês conhecem esse livrinho? Disponível no Brasil? Isso é um sucesso mundial. No Brasil ele se chama Wall-E, mas em outros lugares do mundo ele tem vários outros nomes. Eu não decorei todos, em inglês eu sei que ele se chama Waldo. E esse camaradinha simpático, de blusa branca e vermelha listrada, com essa bolsa, esses óculos e esse gorrinho, ele aparece
em algumas figuras bem grandes, como é o caso dessa daqui, ó. Ele está ali em algum lugar, e a criança tem que ficar procurando onde é que está o Wally. Que jeito mais legal de deixar a criança entretida e exercitar a sua capacidade de observação, não é? E a gente não sossega enquanto não acha o Wally no livrinho. Para você não ficar indo embora para casa assim frustrado, ele está aqui, ó. Mas já parou para pensar qual é o esforço para você localizar o Wally nessa figura? Você tem que ficar procurando. Mas você sabe que ele está lá, porque o livro já te disse que ele está lá, então você fica procurando. Algumas pessoas acham que para encontrar Jesus na Bíblia, a gente deveria fazer um esforço parecido. Mas não, Deus não escondeu Jesus nas páginas da Escritura. Não é um código secreto. Quem joga videogame conhece uma expressão. Eu não sou da geração de jogar videogame. Eu jogava videogame Atari. Tinha um bastão e um botão. Esses videogames que faz assim, assim, depois vira, eu não dou conta daquele negócio. Minha geração não serve para isso. Mas a geração videogameada aí das coisas, sabe de um negócio chamado Easter eggs. Já ouviu falar? Ovo de Páscoa. Easter eggs são alguns tipos de bônus que estão escondidos no jogo. Então, se você tem que fazer uma caça ao tesouro, determinado jogo de videogame escondeu atrás de uma árvore, numa tela meio esquecida, um bônus assim, 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 como se fosse um ovo de Páscoa escondido naquela brincadeira de esconder ovo de Páscoa. E isso é chamado, ovo de Páscoa em inglês, Easter eggs. Isso é chamado de um tesouro que está lá escondido, você tem que saber muito as manhas de como procurar para poder encontrar. Jesus não está na Bíblia desse jeito, como se fosse um Easter egg de um jogo de videogame, ou como se fosse o Wally, que você tem que ficar procurando, apertando os olhos. Não, ele está lá de maneira muito mais escancarada, e nós precisamos saber reconhecê-lo. Esse é um gráfico que tem sido divulgado muito recentemente na internet. Foi feito por alguns eruditos que compararam as referências cruzadas da Bíblia, para mostrar que a Bíblia não é um livro qualquer. São 63.776, se não me engano, 63.700 referências cruzadas na Bíblia. O que é isso? É quando um autor invoca um pensamento que já foi usado pelo outro. Por exemplo, se alguém de Gênesis usou algo que está lá no Apocalipse, então esse arco responde por isso. Mas se alguém de Êxodo usou algo que está aqui nos Salmos, então é esse arco que está representando essa utilização. E aí então você vê que a Bíblia, um livro que foi escrito por um período de tempo enorme, começa sendo escrito por Moisés no ano 1440 a.C. e termina no seu último livro do Apocalipse pelo apóstolo João, no ano 95 da era cristã. Faz as contas, dá 1435 anos. É muito tempo, do começo ao fim. Mas quantas pessoas escreveram? Se fosse um autor só, que nem aquela moça que escreveu 7 volumes do Harry Potter, ou aquele autor que escreveu O Senhor dos Anéis, ou outros, se fosse uma pessoa só, já seria uma coisa impressionante demais. 63.000 referências cruzadas é muita coisa. No entanto, foram mais de 40 autores humanos. Esses autores não se conheceram, não se conversaram. Muitos não tiveram acesso ao que o outro escreveu. E é curioso isso, eles estiveram espalhados por 3 continentes, a África, a Ásia e a Europa. Teve gente escrevendo no Egito, teve gente escrevendo na Palestina, teve gente escrevendo na Pérsia, teve gente escrevendo na Babilônia, teve gente escrevendo na Grécia, teve gente escrevendo em Roma. E nem por isso há contradições. São 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego. E, no entanto, apesar de toda essa diversidade, quando você lê este único livro, você encontra Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse gráfico, que parece uma coisa meio complicada, faz um cruzamento entre as referências. Os livros que mais são citados, Salmos, Isaías, Romanos, Hebreus, Mateus e Atos. Quando Hebreus cita os Salmos, essa é a avenida, ó. Essa é a quantidade de citações. Mais ou menos 50 citações em Hebreus vieram do livro dos Salmos. Mas tem também citações de Mateus que foram feitas do livro do Êxodo. Está aqui a avenida. Tem citação em Atos que foi feita lá de um livro de profeta menor, como o caso de Amós. E assim vai.
E aí você percebe como a Bíblia está sempre se conversando. Sustentar uma mentira é muito complicado, porque você precisa validar isso com os outros. Mentira tem perna curta. Eu tenho um amigo em São José dos Campos que é bem baixinho. O apelido dele é Mentirinha, porque a perna dele é pequena. Mentira tem perna curta, gente. Não sai do lugar. Entendeu? Mentira não anda longe. Agora, você já imaginou? 40 autores humanos, 1.500 anos de diferença um do outro, 3 idiomas, 3 continentes, e eles se conversam e a história simplesmente se mantém em pé? É porque é a história do Filho de Deus. Então, é por isso que Jesus está conversando com aqueles 2 discípulos que vão deixando Jerusalém depois da Páscoa, em que Jesus foi morto e onde ele ressuscitou. E aí então Jesus, com a sua didática muito amorosa, se coloca lá no meio e fala assim: e aí, o que está pegando? O que vocês estão conversando aí? E eles ficam até meio bravos, assim: você parece que não sei? Você é o único que está lá em Jerusalém, não sabe do que está acontecendo aí? Aí Jesus fala assim: quê? Eu acho muito legal isso, né? Jesus não fala assim: claro que eu sei, rapaz, tira a capa e fala: sou eu. Não, ele deixa os caras desabafar e tal. E aí ele vai falando: aí então, olha só, vocês estão meio devagar, viu? Vocês são meio demorados para entender tudo que está escrito na Bíblia. O Cristo tinha que sofrer, tinha que entrar na sua glória. E aí Jesus começa por Moisés e por todos os profetas e explica-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E a palavra explicar, no grego, é diermeneuo. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Porque Hermes, lá no panteão dos deuses gregos, era aquele deus que ficava levando recado de um para o outro. Se você assistiu aquele desenho do SBT Hércules, foi da sua geração, né, Cat? Eu já estava casado nessa época, eu só vi porque os meus alunos do seminário me contaram. Mas alguns de vocês viram, a geração da Catherine deve ter visto. Tinha um desenho no SBT do Hércules, e tinha um deus pequenininho, meio azulzinho, que ficava levando recado de um para o outro. O nome dele era Hermes. É uma espécie do correio do panteão de deuses gregos do Olimpo. Então a ciência de levar recado de um lugar para outro passa pelo Hermes, que vira a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, da descoberta do significado. A língua grega, usada para escrever o Novo Testamento, diz que quando Jesus estava dizendo para os discípulos: olha aqui as Escrituras, eu vou hermeneutizar aqui para você. Eu vou trazer o recado, eu vou te explicar, eu vou interpretar para você como é que eu estou lá o tempo inteiro. Deixa eu contar para você. Então Jesus explica isso para aqueles discípulos. Novamente, no outro texto que eu li com você aqui na liturgia, ele agora conversa com os 11. Judas Iscariotes já havia morrido. E aí então o que nós vemos? Eu falei essas palavras quando eu estava com vocês, gente, diz Jesus. Era necessário se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí então Jesus abre o entendimento para que eles compreendessem todas as Escrituras. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai me mandou para Disneyland. Eu não lembro de muita coisa. Hoje, se eu tivesse a chance de fazer o mesmo pelos meus filhos, talvez não fizesse, porque eu voltei sem entender muito. Mas tem uma coisa que eu lembro. Eu lembro que eu subi num carrinho, num lugar lá chamado Epcot Center, e aí eles foram contando a história do mundo. E aí você entrava lá, só que era a história do mundo de acordo com a opinião deles, né? Aí vinham os dinossauros, aí vinha o homem das cavernas, aí vinha não sei o quê, e você ia passando no carrinho e a história do mundo ia acontecendo. Muito legal. Trilha sonora, tudo mais. Eu acho que isso não chega aos pés dessa aula que Jesus deu de graça, sem data show, só explicando para os discípulos: ó, eu estou aqui, ó, a história avança aqui, aqui sou eu. Olha, percebeu? Conseguiu enxergar a minha glória sendo revelada aqui? Já pensou? Se eu puder apresentar um pedido para Jesus, lá no céu, eu ia falar assim: Jesus, eu sei que o senhor já deu a aula, mas o senhor podia fazer de novo aí, isso que o senhor fez lá para os 11, conta para mim essa história, deixa eu ver a tua glória, deixa eu ver o Senhor em todas as páginas da Escritura. Enquanto esse dia não chega, eu não estou no escuro, e você também não está, porque a gente sabe que Jesus está aqui, a gente só precisa aprender a ler. Não é ficar procurando o Wall-E com a lupa aqui. Não é assim tão escondido.
Ele está mais claramente revelado do que acontece no caso do livro de Onde Está o Wally. E nós devemos olhar para as Escrituras e procurar Jesus. E aí onde encontraremos Jesus? Nós encontraremos Jesus em personagens bíblicos, como é o caso de Isaac. Isaac era um filho amado, que seria sacrificado por seu pai como uma prova de amor. E a gente sabe então que pessoas apontam para Jesus. Eventos também apontam para Jesus, como o dilúvio. O dilúvio resetou o pecado da humanidade. Havia muita maldade no mundo, o dilúvio foi lá e recomeço. E então, através de um homem que achou graça diante de Deus, que foi Noé, o mundo recomeça. Isso não tem a ver com a obra de Jesus? O evento dilúvio aponta para Jesus. Mas também há instituições, leis, sistemas, práticas, como acontece no caso dos sacrifícios. Um cordeiro inocente, que não tem culpa de nada, vai morrer no meu lugar para satisfazer a justiça de Deus e para que eu possa ser aceito. E o nome disso é tipo, de tipologia. A ideia da máquina de escrever, cuja letrinha vai ferir o papel, aquela letra de metal que não é a letra correta, ela é a letra invertida, ela é o tipo. Por isso a tipografia colecionava tipos, letras. O tipo é a sombra de Jesus no Antigo Testamento. E o livro de Gênesis aponta para isso. O livro de Gênesis tem muitos tipos do Senhor Jesus. Aliás, nós costumamos imaginar e conhecer as referências a Jesus na Bíblia muito mais por causa das profecias do que por causa dos tipos. Nós lembramos que Isaías diz que o seu nome será Emanuel e ele será chamado Deus conosco, que ele vai nascer da Virgem, que ele é o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós lembramos de Miqueias dizendo que ele vai nascer em Belém e Efrata e tantas outras profecias. Zacarias diz que ele vai vir montado num jumentinho. São profecias. Profecias falam de Jesus, sem dúvida nenhuma, mas de longe, a maneira pela qual Jesus é apresentado com maior abundância na Bíblia é através dos tipos. É uma competição absurdamente desigual. Nós precisamos aprender a ler Jesus no Antigo Testamento através dos tipos, porque são, de longe, a referência mais abundante a respeito de Jesus. O livro de Gênesis coloca o cenário em ação. Ele é o palco e as cortinas se abrem. Se o personagem que vai brilhar naquela peça é o Senhor Jesus Cristo, porque as Escrituras testificam dele, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, o palco é colocado no livro de Gênesis. Então, no livro de Gênesis, você vê que surge o céu e a terra, que acabam corrompidos pela queda de Adão. Mas no livro do Apocalipse, depois que Jesus atuar como herói da história, você terá o novo céu e a nova terra. No livro de Gênesis, você vai ter a árvore da vida no jardim do Éden. Mas depois da queda, o acesso à árvore da vida é impedido por Deus, que coloca querubins guardando o jardim do Éden. A árvore da vida só aparece de novo na Bíblia, lá no livro do Apocalipse, nos seus capítulos finais, quando Jesus está novamente habitando com a humanidade redimida. E assim você tem o livro de Gênesis como esse abrir das cortinas para o desvelar da história heróica, do grande herói da humanidade de todo o universo, o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, eu acho que o meu slide aqui travou. Passa para mim, por favor, filha. Você tem o paraíso do jardim do Éden que foi perdido, que está lá no livro de Gênesis. Mas você tem o paraíso da Nova Jerusalém, que foi recuperado, que está lá no livro do Apocalipse. Você tem o primeiro casamento de Adão com a sua esposa, a varoa, que depois vai se chamar Eva. E você tem o último casamento do segundo Adão, do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva, que é a igreja, as bodas do Cordeiro, que acontecerão lá no livro do Apocalipse. Você tem a maldade se proliferando no mundo e sendo personificada em Babel, a Torre de Babel, onde as pessoas dizem, nós não vamos nos espalhar e nós vamos crescer para cima do nosso jeito e vamos chegar até o céu do nosso jeito. E a Babilônia, Babel, é vencida no livro do Apocalipse no capítulo 17. Ou seja, você tem o começo e o fim de todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse, nessa imensa variedade de referências cruzadas, mais de 63 mil.
E enquanto essas coisas acontecem, você e eu precisamos enxergar Jesus. Vamos a Jesus, portanto, no livro de Gênesis, e é a partir daqui que você precisa tomar bastante cuidado, porque eu formulo questões de múltipla escolha a partir desse slide, semana que vem, não perca. Onde está Jesus? Você leu assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, já tem Jesus lá. Por que tem Jesus lá? Porque quando João vai me contar essa história, o evangelista João, aquele que era o discípulo mais próximo de Jesus, ele começa dizendo, no princípio, você fala, já ouvi essa expressão, era o verbo, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele é o unigênito do Pai. Na primeira frase assim, no princípio, já achei Jesus aqui, já está lá. Se você vai ao texto de Hebreus, você vai ver que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, por meio de quem ele também fez o universo. Então, está lá. Se você vai em Provérbios, capítulo 8, ver a descrição da sabedoria, você vai ver que a sabedoria diz assim, Deus, eu estava no princípio com Deus e eu era o seu arquiteto. E a gente sabe que a sabedoria personificada é o Senhor Jesus. Então, está cheio de referências para dizer assim, logo nos primeiros versículos da Bíblia, Jesus já está lá. Ele está lá de maneira mais discreta também, porque quando Deus fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, a gramática aí não é acidental. Façamos quer dizer nós, e aí nós temos uma ideia da pluralidade de Deus. Deus é 3 pessoas. Conforme a nossa imagem. Deus não diz assim, farei o homem conforme a minha imagem, mas ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem. Né? Então, assim nós vemos. Este foi o mapa mental feito lá no IP por ocasião da mostra pedagógica, que alguns de vocês tiveram condição de visitar esse ano. E aqui nós temos várias semelhanças entre o Adão criado no Jardim do Éden e Jesus. Vamos a elas. O Adão foi o primeiro homem sem cometer pecado. E depois que ele pecou, todos os outros já nasceram estragados. Só teve mais um que nasceu sem pecado, da Virgem Maria. E o nome dele é Jesus, e ele é chamado de segundo Adão. Só que o primeiro Adão, Deus falou para ele assim, não come disso aqui não. A hora que você comer isso aqui vai dar errado. Ele falou assim, quê? Eu como o que eu quiser. Deus não vai mandar na minha comida. O segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, foi ao deserto, ele não estava nem no jardim. E o diabo chegou para ele, igual chegou para o primeiro Adão e falou, quer comer uma comidinha boa que eu tenho para te oferecer aí? E o segundo Adão disse, não, eu só vou comer a comida que Deus deixar. Não é de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fiquem à vontade para fotografar, mas depois eu mando o Pix para quem quiser, esse slide vai para você, tá? Codificado com a senha para você abrir. Eu compartilho com o maior prazer, tá bom? O segundo Adão disse assim, não, eu não vou comer a comida que Deus não deixou. Eu vou esperar. Eu vou esperar. O primeiro Adão preferiu comer a comida proibida por Deus e com isso ele atendeu a sugestão do diabo. O segundo Adão aguardou a comida de Deus e resistiu à tentação do diabo. Com isso também, o primeiro Adão fez a sua própria vontade, enquanto o segundo Adão fez a vontade de Deus. Você olha logo para as primeiras páginas de Gênesis e diz assim, esse primeiro Adão, esse cara não serve não. A gente precisa de alguém melhor. E quem será? Bom, a gente já tem, portanto, o palco estendido, a criação, já tem o problema a ser resolvido, o pecado, e a gente fica esperando que o herói seja revelado. E não serve o primeiro Adão, precisa ser o segundo. É curioso que o primeiro Adão desobedece estando no paraíso. O segundo Adão obedece estando num lugar de tormento. O jardim do Éden é um paraíso. O jardim do Getsêmani é um lugar de tormento. Getsêmani quer dizer prensa de azeitona. Quer dizer um lugar onde você espreme a azeitona até sair o azeite. Jardim das oliveiras. E lá Jesus está sendo espremido para ver se ele vai obedecer mesmo. E ele diz, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Adão primeiro falou, não, não é a tua não, é a minha. E o segundo Adão disse, não é a minha, é a tua. Num lugar de alegria, o primeiro Adão desobedece e traz morte. Num lugar de sofrimento, o segundo Adão obedece e traz vida. O primeiro Adão pegou a esposa dele no paraíso e entregou na sepultura. O segundo Adão pegou a esposa dele na sepultura e entregou no paraíso.
Você começa a ver então como essas coisas são diferentes e como Gênesis estabelece todas as bases para que Jesus brilhe. A ordem para o primeiro Adão foi assim: ou você obedece ou você morre. A ordem para o segundo Adão foi: você obedece e morre. Tem que morrer para obedecer. Era muito mais difícil. Então aqui a gente começa a ver todas essas questões e ver como Gênesis está preparando o cenário para Jesus. Gênesis é o palco, como eu já mencionei, do primeiro casamento. O Adão estava quietão, ele não fala nada na Bíblia. Mas aí Deus fez, né, a esposa. Ou se tem uma coisa que Deus caprichou, foi esse negócio de dar uma esposa para nós, né? Deus é bom. Aí então Adão está quieto. E aí quando Deus chega e fala assim, ó, aí o Adão fala assim, faz até poesia. Essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Já fala até rimando. E aí então, sabe o que acontece? Isso aponta para o momento em que a esposa que está sendo preparada por Deus para encontrar o segundo Adão, será embelezada e entregue para ele. Estamos falando de nós. Você está ficando mais santo, não está? Eu espero, porque isso é o que acontece com crente de verdade. Você está mais santo agora do que estava o ano passado. E você está se embelezando e se santificando, porque Deus está preparando você para entregar nas bodas do Cordeiro para casar com o segundo Adão de maneira definitiva. Então, já temos ali uma pista. Depois, o primeiro Adão falhou. E aí ele falou assim, peraí, a gente está nu aqui, vamos fazer uma roupa para nós. Só que a roupa que ele andou fazendo não obedecia aos critérios da ABNT de costura, de corte, de resistência do material. Era alérgico àquela folha de bananeira. E aí então, o que acontece? Ele precisa de ajuda de Deus para se vestir. E Deus fala assim, você não vai consertar sozinho o seu estrago. Eu é que tenho que consertar para você. Alguns já tentam enxergar o fato de que animais foram mortos e sangue foi derramado na hora de se cobrir o pecado de Adão e Eva, cobrindo a sua nudez. É possível que isso também esteja em perspectiva ali. Mas o que fica claro é, Adão, você não vai consertar isso sozinho. Eu tenho que ajudar você. E aí então vem a promessa de Deus, de que Ele não vai entregar o primeiro casal a Satanás, mas vai colocar inimizade entre eles e a serpente. E vai fazer com que alguém que vai nascer da mulher pise a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. E ali então vem a primeira promessa claramente messiânica. Agora eu já começo a enxergar quem é o herói de toda a Escritura. E nós vamos ver isso sendo reverberado lá no Novo Testamento. Em Romanos, Paulo diz, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás, dando essa ideia de pisar o inimigo. 1 Coríntios 15, Paulo também diz, convém que Jesus reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E Hebreus 10 também fala a respeito desse assunto. Trata-se de uma prática antiga, de uma prática que acaba sendo copiada por culturas antigas, onde reis costumavam pisar os seus inimigos na cabeça. No livro de Josué, quando Josué entra na terra de Canaã, ele traz reis cananitas para que os príncipes hebreus pisem a cabeça do inimigo, dando a ideia de sujeição completa. E isso se arrasta por toda a Bíblia, porque Deus diz a Jesus, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus cita isso em Lucas como uma profecia referindo-se a si mesmo. E nós vimos várias outras manifestações disso. Mas aí a gente avança na história de Gênesis. A promessa foi feita, mas a maldade já está inoculada na raça humana. E aí então Caim mata o seu irmão Abel. E nós não vemos referência clara no livro de Gênesis ao sangue de Abel derramado sobre a terra. Mas quando a gente vai ao livro, a carta aos Hebreus, nós vemos o autor sagrado dizendo assim, que o sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Abel foi derramado no solo, e será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus vai deixar o mal progredir? E Deus faz justiça, colocando uma maldição sobre Caim e cobrando de Caim aquele resultado. E aí então o escritor sagrado diz assim, da mesma forma como o sangue de Abel clamava por justiça, esse sangue derramado na terra tem um sangue melhor do que o sangue de Abel, que também foi derramado e clama por justiça. Trata-se do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por mim e por você, e que clama agora, que uma vez que Ele sofreu a injustiça em nosso lugar, nós somos salvos da ira de Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, o sangue de Abel também aponta para Jesus, e o escritor aos Hebreus deixa isso claro para nós. Mas aí você vê que o pecado ainda continua.
Dentre os descendentes de Caim tem um homem mau chamado Lameque, que toma 2 esposas, que mata um camarada só porque pisou no pé dele, e a maldade vai aumentando, e Deus se agrada de Noé, e manda o juízo do dilúvio sobre o mundo. E por causa de Deus encontrar um homem fiel, e ele abençoa a sua descendência, e através da obediência deste homem, Deus julga o mundo. O dilúvio aponta para o juízo de Cristo sobre os inimigos de Deus. O dilúvio aponta para a salvação que só teremos em Jesus Cristo. A arca aponta de maneira simbólica para todos aqueles que são reunidos a Cristo e a sua família da fé, a igreja. E então, depois de descer da arca, Noé oferece sacrifícios ao Senhor e Deus coloca no céu o seu arco, que está aí sendo visível para nós até hoje. E não se trata apenas do arco-íris, nós começamos a pensar muito em arco-íris, mas a palavra na língua hebraica é arco de guerra. Deus está dizendo, eu coloquei o meu arco de guerra pendurado no céu. É como se ele dissesse, estou pendurando a garrucha na parede, não vou atirar mais contra você. O arco de guerra, a flecha de Deus, para julgar o mundo através das águas do dilúvio, está pendurada. E se a gente olhar como é que o arco está estendido, e se você tivesse que colocar uma flecha naquele arco, você veria que aquele arco hoje aponta para o céu. Dando uma ideia de que se alguém fosse receber uma flechada por conta do pecado da humanidade, seria o próprio Deus que receberia essa flechada na pessoa do seu filho ao ser pendurado na cruz. Jesus está presente ali nessa história também. Depois nós vemos na Torre de Babel. Os descendentes de Noé se espalham depois do dilúvio. Mas só um pouquinho, porque Deus mandou eles encherem a terra, e eles param na Mesopotâmia e dizem assim, para quê? Está tudo planinho aqui, o jardim está bom, o território está bom, nós não vamos nos espalhar não, nós vamos ficar aqui e nós vamos fazer o nosso nome bom. O nosso nome vai ser grande, não o nome de Deus, mas o nosso. E nós vamos construir uma torre para chegar até o céu. É possível chegar até o céu por conta própria? Deus já disse que Adão não ia conseguir fazer a roupa dele do jeito certo. Já ficou claro que a humanidade, quando deixada a si mesma, vai pecar e vai aumentar e multiplicar a maldade. Então, essa ideia não é uma boa ideia. Então, Deus diz assim, vamos descer para ver o que esse povo está fazendo? Chega a ser irônico em Gênesis 11, porque os homens querem subir até o céu. E Deus olha lá de cima e fala, não vai ter jeito, eu vou ter que descer. Eles não subiram nada, eu que desci. Dando-nos a ideia, portanto, de que a salvação é Deus descendo para intervir nas nossas iniciativas tolas, nas nossas tentativas completamente fracassadas. E aí então você vê que dentre agora os descendentes de Noé, Deus chama um homem, Abraão, e diz assim, Abraão, é através de você que eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí você fala assim, através de Abraão vem aquele que vai pisar a cabeça da serpente, vem um descendente de Noé, vem alguém que vai obedecer e vai vencer. E aí então você entende isso, mas Abraão não consegue ter filho. Dando mais uma vez a ideia, não são os homens que vão produzir a sua salvação, é Deus. Não é porque Abraão era um cara muito forte, com um excelente material genético, casado com uma mulher parideira. Não, ele era um homem idoso, amortecido, casado com uma mulher estéril. E Deus fala, eu vou trazer a salvação através de você, para ficar claro que a salvação pertence ao Senhor. E aí então vai nascer mais tarde o filho da promessa. Mas enquanto Abraão peregrina com seu sobrinho Ló, ele tem uma guerra em que 5 reis contra 4, o seu sobrinho perde e aí Ló é raptado. E aí então Abraão vai até lá buscar o seu filho perdido, o seu sobrinho perdido, dando-nos uma ideia também de que Cristo faz. Ele vai nos buscar quando fomos sequestrados pelo diabo e vai nos trazer de volta para casa. E quando Abraão está comemorando a vitória, vem até o seu encontro um homem chamado Melquisedeque, no hebraico Melech Tzadik, rei de justiça. O nome do homem é importante, hein? Chegou o rei de justiça para conversar com Abraão. E qual é a cidade sobre a qual ele reina? Jerusalém, o alicerce da paz. O rei de justiça, que reina no alicerce da paz, apareceu para conversar com Abraão. E ele traz na mão pão e vinho para dizer assim, vamos comemorar a tua vitória dando um banquete? E o autor aos Hebreus entendeu a referência. Ele diz assim, você achava que Abraão era a pessoa mais importante no mundo? Não era não. Veio alguém mais importante do que ele encontrar com ele e dizer assim, vamos celebrar a vitória que Deus te deu com pão e com vinho? E vamos fazer isso diante do rei de paz e de justiça?
E vamos comemorar isso com pão e vinho. E Abraão então consagra todo o resultado da sua vitória a Melquisedeque. E Jesus Cristo, como diz o Salmo 110, será um sumo sacerdote para sempre, mas não segundo a ordem de Levi, e sim segundo a ordem de Melquisedeque. Porque no livro de Gênesis a gente não sabe de onde Melquisedeque veio, não fala o nome do pai dele, da mãe dele, o cara aparece. E isso é tomado de modo muito simbólico, dando a ideia de que ele não tem origem, não tem princípio nem fim de dias. Você não sabe como ele nasceu e nem como ele morreu. O importante é que ele aparece e ele é maior do que Abraão, e ele fala, bora aí meu filho, vamos comemorar essa vitória. Mais um símbolo de Jesus Cristo aqui em Melquisedeque. Mas Abraão está dizendo, Deus, o senhor vai mesmo me dar um filho? Está demorando. O herdeiro da minha casa é um servo que nasceu em Damasco, um damasceno. Aí Deus fala assim, pega os animais, parte no meio. Abraão vai lá, parte os bois, parte os cordeiros no meio e fica enxotando as aves de rapina que querem atrapalhar a cerimônia. E Deus passa no meio daquelas metades. Isso é altamente simbólico, porque é assim que se faz contrato naqueles dias. Você parte um animal, coloca uma metade na frente da outra e atravessa no meio das metades, dizendo, se eu não cumprir o que prometi para você, eu quero que aconteça comigo a mesma tragédia que aconteceu com esse animal. A gente faz isso até hoje, pelo menos eu, quando jogava bolinha de gude, valendo, o bolicão de leite, se perdesse, né? E então, tá valendo mesmo? Aí você, juro pela minha mãe morta atrás da porta. A gente falava umas coisas assim, não é? E aí então, para ter certeza que valeu, tinha que cuspir na mão, cumprimentar o outro, aí vinha o colega aí, cortava. Cortar ainda é simbólico. Até hoje na língua inglesa, fechar um acordo se diz to cut a deal, cortar um acordo. Por quê? Porque os animais eram cortados no meio. Sem cortar um animal no meio não tinha acordo. E Deus fala assim, Abraão, eu vou fazer um acordo com você. E eu vou fazer uma aliança com você. Uma aliança que é celebrada pelos animais que são cortados ao meio e cujo sangue é derramado. E isso é extremamente simbólico, porque quando Jesus pega e oferece aos discípulos o cálice da ceia, ele diz, esse é o cálice da aliança no meu sangue, porque vocês não cumpriram a parte de vocês, e eu precisei me tornar um de vocês, para sofrer o castigo no lugar de vocês. E eu é que vou ser partido. Por isso ele parte o pão e entrega aos seus discípulos, dizendo, meu corpo partido por vocês, comam. Porque este é o veículo da aliança entre vocês e Deus. Sou eu. E aí, então nós estamos vendo Jesus aqui também em Gênesis capítulo 15. Mais tarde nasceu o filho de Abraão. E Deus fala, Abraão, eu quero esse filho. E quando Abraão diz isso, quando Deus diz isso para Abraão, na cabeça de Abraão, Isaac já morreu. E ele não fala nada, nem conta nada para Sara. Simplesmente chega para o menino e fala, vamos embora viajar, não fala nada para sua mãe. Não dá nem tchau. E aí ele caminha por 3 dias. Na cabeça de Abraão, nesses 3 dias, o Isaac já estava morto. E aí ele chega na montanha e Isaac sobe a montanha sem reclamar, levando a lenha nas costas. O pai só tem o fogo e só tem o cutelo. E aí Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? E Abraão responde, Deus vai prover para si um cordeiro. Você já ouviu a história de alguém subindo a montanha com a lenha nas costas, quando Deus vai prover um cordeiro e esse alguém sobe a montanha em perfeita obediência ao seu pai, sem resistir às suas ordens, confiando completamente na provisão do seu pai? Pois Abraão chega e diz para os seus servos, eu e o menino vamos lá em cima adorar, e quando tivermos terminado, voltaremos. E o autor aos Hebreus olha para tudo isso e diz assim, peraí, na cabeça de Abraão, Isaac tinha ficado morto já fazia 3 dias. Mas Abraão cria na ressurreição, porque ele disse, eu e o menino vamos adorar e depois voltaremos. E o autor aos Hebreus diz, está vendo Jesus aí? Jesus foi entregue para morrer por nós, foi levado sem reclamar, se deixou crucificar e ressuscitou ao 3º dia. Abraão viu essas promessas de longe, diz o Senhor Jesus no Evangelho de João. Lá o cordeiro, preso pelos chifres, é também um símbolo do Senhor Jesus. E aí então do Isaac, que quase morreu aí, sai o descendente Jacó, que a gente viu que quando está fugindo do irmão, porque roubou a promessa, ele tem um sonho, tem uma escada, e anjo que está subindo e descendo e tal, e ele fala, Deus está aqui, eu não sabia, Deus vai comigo até Padã Arã, onde eu vou buscar minha esposa. Ele não ficou com meu pai lá em Berseba, Deus está aqui, os anjos de Deus desceram a escada do céu para ficar comigo. Quando Jesus encontra Natanael, e diz, Natanael, você é um judeu em quem não há dolo nenhum. E aí Natanael fica meio desconfiado, e Jesus fala assim, eu te vi quando você estava lá embaixo da árvore. Aí Natanael se espanta, porque
somos levados a crer que ninguém viu o que Natanael estava fazendo lá. Mas Jesus sabia. Aí então, Jesus disse assim, porque eu te vi lá, você acredita? Deixa eu contar um negócio para você. Você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. E Jesus então aplica essa história de Jacó a si mesmo, dizendo, da mesma maneira que os anjos estavam com Jacó e ele não sabia, Deus estava com Jacó e ele não sabia, eu sou o próprio Deus e estou aqui com você. Pode acreditar. Jesus está lá, na história da escadaria de Jacó. E o Jacó tem um filho, que é o José. Um filho que é amado pelo pai e ganha uma túnica, não necessariamente colorida, a gente já viu isso, né? O desenho sucumbiu à tradução da Septuaginta. Era uma túnica de mangas compridas, isso sim. E esse menino sonha que todos vão se curvar diante dele, da mesma forma como vai acontecer com Jesus. Todos se curvarão diante dele. No entanto, seus irmãos o odeiam e o vendem como escravo. Você conhece alguém amado por seu pai e odiado pelos seus irmãos e vendido como escravo, injustamente? Nós conhecemos essa pessoa. Deus está nos preparando para entender a missão de Jesus. E aí, quando condenado, não apenas pela mulher de Potifar, ele resiste à tentação, ele é tentado e não cai, como Jesus é tentado no deserto e não cai, ele é condenado injustamente. E José, lá na masmorra, ele é condenado e está entre dois outros prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. Jesus foi crucificado no meio de dois outros homens. Só que desses dois, um foi absolvido e outro foi definitivamente condenado, como aconteceu com os ladrões na cruz. Um creu e está com Cristo no paraíso, e o outro está definitivamente condenado. Da prisão, José sai direto para a glória e se torna o governante do mundo. Assim como Jesus, da sepultura, sobe aos céus e está sentado à direita de Deus. José se casa com uma mulher gentílica e Jesus tem a sua noiva, formada agora de gente de todas as nações, povos, tribos, línguas e raças. José agora, com a sua disciplina para, interpretando o sonho de Faraó, dar alimento a todo mundo, ele provê e abastece a humanidade, assim como o Senhor Jesus faz. Aí então chegam os irmãos de José para comprar comida no Egito. Os irmãos que o ofenderam, os irmãos que o maltrataram, os irmãos que permitiram que ele fosse escravizado. E José agora trabalha o caráter desses irmãos através de testes e provações. E descobrindo que eles agora estavam arrependidos, o José se revela aos seus irmãos, os recebe e inclusive serve uma mesa farta para eles. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que pega os irmãos que o venderam, que o traíram, que pecaram contra ele e que os recebe para alimentá-los, para provê-los, para lhes dar garantias de vida, para sustentá-los com todas as coisas. Eu sou Azer, eu sou Gade, eu sou Naftali, eu sou Zebulon e você também é. Nós estamos nessa história como os indignos irmãos de José, sendo recebidos por um irmão que foi escravizado e maltratado em nosso lugar. Mas ali no meio daqueles irmãos surge um que começa a liderar os demais quando se importa com seu pai Jacó e com o irmão Benjamim, e o nome dele é Judá. E Judá agora vai ser o líder dos seus irmãos, e na bênção que Jacó profetiza sobre os seus filhos, ele diz que o cetro, que o governo não se apartará de Judá. E é por isso que nós louvamos a Jesus, o leão da tribo de Judá. Por fim, o livro de Gênesis termina com Jacó sendo levado para o Egito, onde ele será sepultado. E José diz assim, não deixem os meus ossos ficarem aqui. Eu não sou desse lugar, eu sou de Canaã, levem-me de volta. Então o que nós temos? Nós temos um livro de Gênesis repleto de Jesus. Você consegue ver Jesus no livro de Gênesis agora? Você consegue enxergar que Jesus já estava lá o tempo todo e nem era tão escondido assim como o Oli? É claro que nós precisamos do Novo Testamento para poder interpretar adequadamente o Antigo Testamento. Nós precisamos que aquilo que estava já introduzido na forma de mistério seja agora esclarecido por uma nova revelação. É como se Jesus mandasse o código para destravar todos os arquivos que estavam bloqueados, mas já instalados na máquina no Antigo Testamento. Agora, com essa nova senha de visualização, você consegue enxergar tudo e dizer, Jesus está lá. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Gênesis para entender mais sobre Jesus, para amar mais Jesus, para temer mais a Jesus, para confiar mais em Jesus. Porque se em algum momento Jesus nos parecer incapaz de cuidar dos nossos problemas, a gente olhe para Deus e diga assim, espera aí, olha só o que Deus fez para o filho dele brilhar. Olha como Deus controlou a fome no mundo. Deus controlou o Egito, Deus controlou a Torre de Babel, Deus controlou Melquisedeque, Deus controlou Caim, Deus controlou Abel, Deus controlou o dilúvio.
Tem alguma coisa que é grande demais ou difícil demais para Deus? Não, é nesse Deus que eu confio, e por isso eu fico calmo. Quem é que está comigo todos os dias e que prometeu que cuidará de mim? É o Senhor Jesus, que simplesmente tem o mundo inteiro apontando para Ele na plenitude dos tempos. O Jesus que me convida a dizer assim, olha para a Bíblia e você vai me ver lá. E se eu estive com Moisés, se eu estive com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Judá, com os hebreus no Egito, você acha que eu não estou com você? Quando nós compreendemos essas coisas, a nossa ansiedade diminui, o nosso amor por Deus aumenta, a nossa maravilha, o nosso deslumbrar com as glórias de Deus também cresce. E quanto mais a gente sabe que Deus é digno de confiança, mais tranquilo a gente fica. E a minha oração é que você tenha caminhado neste 1 ano e meio no livro de Gênesis para ver Jesus ali. Que o Senhor Jesus receba de nós toda a glória, porque Ele é a razão do nosso culto. Ele é o motivo de estudarmos a sua palavra. Ele está em Gênesis, Ele está em Êxodo, Ele está em toda a Escritura. Nós vamos prosseguir fazendo o quê? Nós vamos prosseguir lendo a Bíblia, e domingo que vem a gente volta aqui para ler de novo a Bíblia e falar, cadê Jesus aqui? Mas a gente vai vendo cada vez mais que Ele não está escondido do jeito que o Wally estava, não. Paul Washer vai dizer que se você não ler Cristo no Antigo Testamento, quando ler Cristo, o Antigo Testamento, você não encontrar uma imagem de Jesus, sabe o que você tem? Historinhas morais. Recentemente foi nos apresentado um sistema de ensino para crianças. E a gente foi ver o que era aquele sistema de ensino. Joia! Contava história com uma criatividade, só que na hora de explicar Jesus, não estava. Então não adianta falar, você tem que ser providente igual José, você tem que liderar os seus irmãos igual Judá, você tem que obedecer igual Noé. A pergunta é, cadê Jesus? E o Paul Washer está dizendo, se eu tirar Jesus do Antigo Testamento, só sobrou moralismo. E a gente não deve ler o Antigo Testamento assim. A gente deve ler o Antigo Testamento procurando Jesus. E depois que você aprendeu, você não fica procurando o Wally, não. É assim que está Jesus, ó. Essa foi uma corrida que aconteceu na Irlanda, em homenagem ao Wally, onde está o Wally. Você achou o Wally aí? Achou, né? É a minha esperança que quando você lê Gênesis agora, e alguém te perguntar, cadê Jesus? Você fala, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui também. Eu estou vendo Jesus em tudo quanto é lugar, para onde eu olho. Esse é o jeito de ler a sua Bíblia. Só que dá trabalho. Por isso é que John Piper fala que as maiores riquezas da Bíblia são para aqueles que trabalham com empenho para entender tudo que ela contém. Eu queria tanto entender a Bíblia do jeito que você entende. Não sei se você queria, não. Você vem na aula da escola dominical? Você vem nos cultos? Você vem estudar quando está sendo oferecido o ensinamento? Porque tem gente que quer, né? Quer ficar com o abdômen sarado, mas não quer ir para a academia. Tem gente que quer emagrecer, mas não quer fechar a boca. Tem gente que quer aprender, mas não quer estudar. Olha, as riquezas da Bíblia são para quem está afim de trabalhar para encontrar. Louvado seja Deus, quando as ovelhas vêm aqui para o aprisco, tem comida no pasto. Jesus está sendo apresentado desse púlpito. A pergunta é se você já aprendeu a enxergar onde é que Ele está. E sabe o que acontece com quem não viu Jesus ainda? Simplesmente não entendeu esse mundo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A minha oração é que você enxergue isso quanto antes e possa cantar conosco. A Ele, pois, seja a glória hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos entoar uma música que fala sobre isso. É só em Jesus que eu encontrei tudo. Ele é o sentido de todas as coisas. Com isso nós vamos adorar ao Senhor. E você que veio preparado para consagrar ao Senhor o seu cofrinho missionário. Os cofrinhos que estão aqui são dos nossos irmãos da congregação Graça e Paz. O presbítero Antônio e o diácono Rafael já nos enviaram antecipadamente. Mas você que trouxe, fique à vontade, traga aqui à frente, nossos irmãos do departamento missionário vão providenciar a contabilização depois da nossa assembleia, tá bom? Você que veio preparado também para trazer seus dízimos e ofertas, deposite-os aqui no gasofilácio, cofrinho em cima da mesa, por favor. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos, e cantar só em Jesus. Seguro
Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão os meus dias. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o teu bom propósito foi fazer todas as coisas convergirem em Jesus. As Escrituras, começando pela lei de Moisés, os profetas, os salmos, todas elas testificavam deste Salvador e preparavam o coração do teu povo para entender a chegada do grande Rei, do teu Filho glorioso, em quem todas as coisas se cumprem, para quem todas as histórias apontam. E nós te louvamos pelo privilégio de encontrar o Senhor Jesus nas Escrituras, de reconhecer a tua sabedoria, a tua glória, a tua majestade, a tua soberania sobre todas as coisas. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que é só em Jesus que pode residir a nossa esperança. Que por causa dele, prefigurado de maneira tão clara na tua palavra, podemos caminhar sem medo, em segurança, com alegria, felizes, na certeza da nossa salvação eterna. Ó Deus, obrigado por tamanha compreensão que o Senhor nos concede, pela segurança que a tua palavra nos dá. Ajuda-nos, ó Deus, a ter interesse em conhecer cada vez mais esse Jesus, a buscá-lo, a ter fome por enxergá-lo na tua palavra cada vez mais. E abençoa o teu povo na contemplação gloriosa deste teu Filho soberano. Nós oramos em nome dele.